Boa tarde! Estamos de volta com a nossa live. Hoje a gente vai falar sobre iluminação de áreas de trabalho. Vem chegando todo mundo, vamos entrando. Falar um pouco como iluminar esses espaços, né? O que a gente precisa pensar, o que tem que ter, o que não pode faltar, qual que é a iluminação ideal para as áreas de trabalho, corporativos, escritórios, consultórios, home office também. Agora que a gente está nessa época de todo mundo trabalhar em casa, né? Então vem entrando todo mundo. Vamos falar um pouquinho sobre isso, que eu tenho certeza que muita gente tem muita dúvida, tem muita dificuldade em fazer projetos corporativos e de escritórios. Eu particularmente gosto muito dessa área, desse tipo, né, de projeto, mas é engraçado falar. Olá pessoal, tudo bem? É engraçado falar porque assim, a partir do momento que você entende como fazer um processo, como seguir a sequência e uma metodologia de iluminação, de projeto de iluminação. Tá todo mundo me ouvindo bem? Porque eu tô usando um fone novo, só para saber se o som tá bom, porque eu não me escuto. Ai, que legal, Lu. Carol, tudo bem? Carol maravilhosa, que bom que estão ouvindo bem. Então, a partir do momento que você entende, Hanna, tudo bom? Obrigada, meninas, obrigada. A partir do momento que... que ótimo. Gente, vamos clicar no aviãozinho para me ajudar? Convidar 2 amigos para assistirem essa live? Vamos lá, todo mundo convidando alguém para entrar na live, para ver esse conteúdo. A gente vai falar sobre iluminação de espaços de trabalho, espaços corporativos, o que precisa ter, o que não pode faltar, como você tem que pensar nesse projeto. Quem for entrando, convida 2 amigos, e se vocês forem tendo dúvidas, já clica aqui na interrogaçãozinha e manda na interrogaçãozinha que eu vou respondendo. Hoje eu tô num cenário novo, né? Não sei se vocês perceberam das últimas vezes. Tô fazendo uma sequência de lives e eu vou falar cada dia de um tema diferente. Então, quem quiser também mandar sugestões de temas, pode me mandar, porque aí eu vou abordando esses assuntos. Bom, eu ficaria dias, semanas falando sobre iluminação, conversando sobre isso, eu gosto muito, mas tem muito conteúdo para trazer para vocês, muita coisa pra gente discutir, e ao longo desse período que eu comecei a criar conteúdo de iluminação, faz 1 ano, na verdade, pra mim parece muito mais. Gente, deixa eu contar uma particularidade de mim aqui pra vocês, enquanto as pessoas vão entrando. A minha percepção de tempo é diferente das outras pessoas, eu percebo o tempo de uma forma totalmente diferente, eu vou explicar por quê. Eu tenho muito problema com datas, tipo, total, assim, pra mim um negócio que aconteceu há 6 meses, eu falo que foi há 2 anos, e uma coisa que aconteceu há 2 anos, eu falo que foi há 6 meses, eu sempre erro as datas, sempre, e eu sempre busco a ajuda das minhas amigas, tipo, quando foi que aconteceu isso comigo? Quando que eu fui viajar? Ou pros meus pais e tal, pra minha família. E isso é porque eu cheguei a uma conclusão, tá? Isso aí é uma conclusão que eu cheguei sozinha e de tanto falar besteira em relação a datas. Eu acho que eu sou assim porque a minha percepção de tempo é diferente. Eu falo as datas, assim, de acordo com o que eu sinto, não com o que é, tipo, cronologicamente falando. Faz sentido pra vocês? Eu acho isso muito engraçado. Bom, mas enfim... Então vamos falar um pouquinho sobre áreas de trabalho e sobre escritórios. É uma iluminação que a gente tem que pensar quais são os pontos, né, dessa iluminação. Carol deu risada, e é verdade isso que eu tô falando. Quais são os pontos que a gente precisa pensar em relação a escritório e áreas de trabalho, né? Então, é uma iluminação mais técnica, é um ambiente que precisa de uma luz mais técnica e a gente precisa dar muita atenção a isso, porque são pessoas que vão ficar
expostas àquela iluminação, né, por longos períodos, dependendo do lugar, dependendo do tipo de projeto. Então a gente tem que levar muito isso em consideração e para mim o fator principal é o conforto. A gente tem que ter um ambiente confortável. E um ambiente confortável não quer dizer que ele tem pouca iluminação. Veja bem, um erro muito grave das pessoas é achar que porque o ambiente é confortável, luminotecnicamente falando, né, nessa questão de iluminação, tem pouca luz. Por quê? Isso, né? Porque criou-se esse conceito e criou-se que todo o ambiente confortável tem um fluxo luminoso baixo e tem uma temperatura de cor muito amarela. Claro que a temperatura de cor amarelada traz um conforto e traz essa sensação de acolhimento, mas é uma sensação. E isso não quer dizer que um ambiente, para ser confortável, né, nessa questão de iluminação, ela precisa ter pouca luz. O fluxo luminoso precisa ser baixo. Isso não é real, né? Claro que uma luz baixa, claro que tem que ter uma certa... Você tem que enxergar, né? Tem que ter um fluxo adequado, até para uma sala de TV e tal. Não pode ser muito pouca luz, muito baixo, e uma luz amarelada. A probabilidade daquele ambiente estar confortável é maior do que se você tem uma luz muito branca, tipo 6.500, e muito com fluxo luminoso muito alto. Mas, veja bem, presta atenção nisso que eu vou falar. Mas depende muito de como você usa, da forma que você usa. Vamos pensar aqui comigo, tá? Eu tô dando esses exemplos só para vocês entenderem que a gente não pode afirmar as coisas e criar regras e criar crenças limitantes em relação à iluminação. Ó, pensa aqui comigo, se você chega num lugar, alguém aqui já foi em algum ambiente que a luz era muito escura, que não tinha um fluxo luminoso adequado, e que era um amarelo praticamente âmbar, sei lá, uma balada, um bar, que você não enxerga direito, isso também não é legal. Então os extremos, todos os extremos, né? Como diria minha avó, tudo que é demais chama-se exagero. E é bem isso. Então, coisas que são muito extremas, nem sempre são boas, nem sempre são adequadas. Então, não necessariamente para a gente ter um ambiente confortável, ele precisa ter um fluxo luminoso baixo. O que entra nisso daí? O índice de ofuscamento. Então, o ofuscamento... O grande problema dos projetos e da iluminação hoje em dia não é ter um fluxo luminoso alto, mesmo porque se você sair na rua ao meio-dia com um luxímetro ou você pensar no fluxo luminoso que tem ali durante o dia, é altíssimo, porque o sol tá bombando bem ao meio-dia, 1h da tarde, então o fluxo luminoso não é o problema. Mas se você olhar diretamente para o sol, te incomoda, te ofusca, porque a questão não é a quantidade de luz que tem no espaço, a questão é o ofuscamento. Esse é o grande problema, isso que incomoda mais e isso que deixa desconfortável. Por que eu tô falando isso? Porque o ofuscamento em áreas de trabalho, o ofuscamento em espaços de trabalho é essencial que a gente preste atenção e preste atenção nisso e leve isso em consideração para criar um ambiente confortável, tá? Então, o ofuscamento é o que manda, vamos dizer assim. Claro que tem toda essa questão dos efeitos, como você usa, mas o ofuscamento, gente, anota isso. O GR, o ofuscamento, é muito importante para aqui. Você vai passar lá longos períodos, não é que você vai ficar lá meia horinha e se tiver uma luz incomodando, tipo, vou ficar rapidinho e vou embora. Não, né? Longos períodos. Então, espaços de longa permanência, o ofuscamento tem que ser muito levado em conta. Claro que em todos os espaços, quanto menor o ofuscamento, melhor, tá? Isso eu queria levar isso em consideração e chamar a atenção disso para vocês, tá? Então, o que a gente tem que fazer, né, para ter um espaço confortável? Qual que é a melhor iluminação? Muita gente pergunta. Bom, primeiro de tudo, a gente tem que analisar o uso do projeto. Qual que vai ser o uso daquele ambiente? Então, se vocês quiserem ir anotando, a gente segue uma sequência de projeto, né? Uma mesma metodologia.
Então, o primeiro de tudo é fazer essa análise. Qual que é o uso? Vai ser um escritório? Vai ser um consultório de dentista? Vai ser um consultório odontológico? Vai ser um consultório de psicologia? Vai ser um escritório de advocacia, que você lida muito com papel, então você lida muito com detalhe. Vai ser uma sala de cirurgia, tipo, o que vai ser isso, né? Para que aquele espaço vai ser utilizado? Isso muda muito o tipo de iluminação e o efeito de luz que deve ser utilizado. Então esse é o ponto número 1. Qual é o uso? Qual que é o público-alvo? São pessoas que estão ali de passagem, são pessoas que vão ficar longos períodos, é um espaço de exposição, vai ser utilizado por profissionais, tipo, qual que é o público-alvo desse espaço? E muito importante também, como que é a comunicação dessa empresa? É uma empresa mais tradicional? É uma startup? É um consultório que a médica é mais descolada? Tipo, isso também influencia no conceito da iluminação e na forma de apresentar essa luz, na forma de entregar essa luz para o ambiente, né? Então, dito isso, que a gente tem que fazer análise do ambiente, a gente vai analisar o uso. E aí entra a questão da norma, né? Existe uma norma, eu tô com a minha aqui, porque eu sempre ando com ela e fico consultando, que é a 8995, que ela fala de iluminação de ambientes de trabalho e de atividades laborais. O que isso quer dizer, né? Existe uma norma brasileira, onde eles, aqui olha, eu vou abrir, eu deixei aqui separado, tem uma tabela com várias atividades, então, por exemplo, sala de leitura, locais de assistência médica, escritórios, sala de dermatologia, dentista, iluminação geral, tô lendo tudo aqui pra vocês, ó, o que eu vou usando eu vou sempre grifando para depois consultar, enfim, aeroportos, tipo, tem muita coisa aqui. O que essa norma diz, né? Ela fala o tipo de ambiente, a tarefa ou atividade, é muito bom que vocês vejam isso, né? Que vocês entendam um pouco disso. Ela fala o nível de iluminação médio que tem que ter, de luminância médio que tem que ter naquele ambiente. Então, por exemplo, sala de dermatologia, 500 lux. E ela fala o GR. Qual que é o GR mínimo? Que é o índice de ofuscamento, que é 19 aqui. Então, quanto mais baixo, menor é o ofuscamento, e quanto mais alto, acima de 19 já é considerado alto. Então, por exemplo, existem luminárias que têm o GR 16. Isso é muito bom, que são luminárias que não ofuscam a vista da pessoa. Até ontem, eu estava conversando com uma cliente, que eu vou fazer um corporativo, um coworking, e ela me relatou, é até legal para vocês saberem disso. Ela me relatou que essa é a norma 8995. 8995. Ó. Aqui tá na câmera, né? Tá ao contrário. Ela me relatou que ela trabalha num corporativo e tal, e aí ela queria fazer, e eles vão fazer essa outra parte da obra, e ela acha que ela e todos os chefes e tal, diretores e etc., querem muito que você tenha uma iluminação confortável. Ela usou essa palavra. Por quê? Na reforma anterior, na primeira reforma, eles não deram a devida atenção para a iluminação. E aí, ela me contou que a iluminação era tão ruim, tão desconfortável, que as pessoas tinham dores de cabeça o dia inteiro. Ninguém conseguia trabalhar por muito tempo lá. Gente, olha isso que problemático. Imagina você fazer um projeto, obrigada, Gabriela, imagina você fazer um projeto onde a sua iluminação, o que você especificou, o que você idealizou, causa dor de cabeça nas pessoas. Gente, pra mim isso é surreal. E aí, o que ela fez, né? Aí eu perguntei pra ela, e como que vocês conseguiram resolver e tal? Aí ela falou que foi colocado aletas de anti-ofuscamento. Então aí se comprova o que eu estava falando. O grande problema não é o fluxo luminoso alto, mas é o ofuscamento alto. Então se você tem um ofuscamento, a luz, ela falou que a luz estava muito aqui, assim, meio baixa, então as luminárias foram levantadas um pouquinho e foi colocado essa colmeia anti-ofuscamento. Então, se você consegue ajustar esse índice de ofuscamento, ajustar o ofuscamento, já tem ganhos muito grandes, né, para o projeto. Então, é importante que a gente saiba disso. E um ponto também
muito importante é o tipo de iluminação, né? Então, claro que para cada espaço a gente precisa de uma luz específica. Vou dar um exemplo. Numa sala de dermatologia ou de dentista, você precisa de uma luz geral totalmente espalhada, porque pensa também na responsabilidade, né? Você coloca uma iluminação numa sala de procedimento e o profissional não consegue enxergar de forma adequada e aí causa algum acidente. Então a gente também tem responsabilidade, por isso que tem a RT de iluminação, né, para espaços corporativos e de trabalho. Então a responsabilidade do profissional é muito grande também. A atividade que vai ser exercida ali já dá meio que dicas, né, de qual é o tipo de luz mais adequado para aquele espaço. Exemplo, eu fiz um escritório e nem todo escritório a gente tem que iluminar da mesma forma. A gente tem que criar uma regra. É escritório, então eu preciso de 500 lux na área de trabalho. Não necessariamente. Por quê? Eu fiz um escritório, um projeto de um escritório super bacana e tal. Mas como que era a dinâmica? Por isso que é importante a gente fazer o briefing, né? Que é o primeiro passo da metodologia de projeto. O briefing é a análise do projeto de arquitetura e interiores. Olha esse escritório que eu fiz. Era um escritório tipo incorporação, porém, ali naquele espaço, ia funcionar meio que como um lounge de apresentação de projetos e de propostas. Então, eles fizeram, a arquiteta que fez interiores fez um lounge, tinha um bar onde ia ter barman trabalhando, uma cozinha gourmet para eventos pequenos, iam trazer chefes e tal. Tinha uma mesa de trabalho também, mas assim, coisa rápida. Não é que a pessoa ia ficar o dia inteiro lendo o processo. Então, nessa situação e nessa configuração, não faz sentido. Não, a área de trabalho é escritório, coloca então aquelas luminárias de forro modulado com acrílico difusor, 500 lux no ambiente como um todo. Não é assim, gente. Por isso que a análise do projeto é muito importante. Nesse caso desse escritório, não fazia zero sentido a gente usar uma iluminação tradicional, né, de escritórios tradicionais. O que faz sentido ali? Você criar um ambiente mais confortável, que você tenha salas de estar, como se fosse meio que uma iluminação de casa, de estar mesmo. Porque aquela atividade que ia ser exercida ali pedia isso, né? E aí... Essa análise de projeto e essa análise de briefing e tal, te leva para o quê? Para você criar toda a conceituação do seu projeto. Esse exemplo que eu dei agora desse escritório lounge que eu fiz, é muito bom esse exemplo, né? Porque a gente vê todo o conceito do projeto, analisa toda a arquitetura, vê toda a expectativa do cliente, vê o que ele pensou, o que ele espera, como que o cliente vai falar com os clientes dele e tal, como que vai ser apresentado, como que é o ramo dele. E aí, em cima disso, você cria um conceito de projeto. Vai ter uma iluminação mais confortável, um fluxo luminoso mais baixo, uma lâmpada, uma luz mais amarelada, vamos valorizar isso. E aí você cria todo o projeto baseado nisso, pensando nos efeitos de luz que você quer para aquele ambiente, tá? Claro que falando, por exemplo, de um escritório tradicional, que você lida muito com papel, que tem muito, sei lá, estagiário, pessoas que trabalham com muito computador ou com, sei lá, um escritório de advocacia, né? Claro que o que eu sempre penso e o que eu ensino também, e o que eu mostro e o que eu aplico nos meus projetos. A gente tem que ter dois tipos de iluminação. A iluminação mais funcional e mais eficiente para as áreas de trabalho mesmo, nas mesas onde as pessoas estão ali trabalhando. Mas a gente precisa também ter a luz do cafezinho. Aquele momento, quem aqui fica trabalhando sem parar 12 horas, 8 horas direto? Ou você trabalha uma hora, levanta, vai tomar um café, vai no banheiro, dá uma volta, volta, trabalha mais um pouco, responde mais e-mail, levanta de novo depois de meia hora, vai dar uma volta, vai tomar um café, não sei o quê. Essas pausas são necessárias para quê? Para ativar a sua produtividade,
para que você se sentir melhor, para você ter um descanso, ter um respiro. Isso daí é comprovado, né? E se a gente faz essas pausas estratégicas, a nossa produtividade e o nosso rendimento é muito maior. E o que eu falo, né? Que se o nosso corpo precisa dessas pausas, a gente tem que fazer com que ele sinta todo o ambiente como uma pausa, um ambiente mais relaxado. Então vou dar um exemplo para vocês, né? A gente tem que criar um ambiente para que aconteça esse relaxamento no corpo da pessoa quando ela vai fazer esse momento do cafezinho. Então, assim, você tem uma iluminação eficiente na mesa da pessoa, mas nas circulações, nos corredores, na descompressão, na copa, nos banheiros, você tem uma iluminação mais confortável, mais com fluxo luminoso menor, não precisa de um índice tão alto, não precisa ter 500 lux no corredor, por exemplo. Por isso que a norma, ela te dá alguns valores de referência, até para você conseguir fazer esse balanceamento. Porque não é assim, você vai iluminar uma laje toda de um escritório, você vai fazer uma malha com 500 lux no escritório como um todo e é isso. Não é isso, né? A gente tem que criar esses ambientes, essas atmosferas, criar essas sensações. Então, na área de trabalho, onde a pessoa está trabalhando, sim, você tem um fluxo mais alto, você tem uma iluminância mais alta, porque ela precisa ter mais, enxergar melhor, né? Ter mais nitidez nas coisas, afinal ela vai trabalhar. Mas quando ela levanta, que ela quer ter aquele momento de descanso, é até um pouco conceitual isso, né? A luz também tem que ajudar nisso. Então, por que você vai colocar um fluxo luminoso super alto nas circulações, nos corredores, na recepção, nos banheiros, no local de café, em ambientes que tem reunião rápida? Isso não faz sentido. A gente tem sim que ter a luz, então trabalhar com duas luzes, né? 2 tipos de iluminação, a luz mais funcional e eficiente e essa iluminação do cafezinho que eu costumo falar. E como você faz isso, né? Ai, nossa, mas legal, Nick, e tal, mas como que eu faço isso? Como que eu crio essa iluminação diferenciada? Com efeitos, né? Então, por exemplo, você pode ter uma luz centralizada da bancada, mas nos corredores você tem um foco mais marcado, você tem uma iluminação indireta, você tem um rodapé iluminado, você tem arandelas, você usa das suas marcenarias iluminadas para trazer essa luz para o espaço. Mas é muito importante que você entenda que a iluminação de um corporativo, ela tem que ser balanceada. Não pode pegar e colocar 500 lux em tudo e achar que tá arrasando, né? Porque a gente precisa desses momentos de relaxamento. O nosso corpo, biologicamente falando, não aguenta ficar por longos períodos exposto a uma luz muito intensa e muito branca. Por isso que o período da luz do sol, que é branco e muito intenso, ele é curto, mais ou menos ali meio-dia até 2h30, 3 da tarde. Depois o fluxo luminoso vai baixando, a intensidade vai baixando e a temperatura de cor também. Se a própria natureza nos diz isso, por que a gente vai contra isso, né? Gente, faz sentido para vocês isso que eu tô falando? E aí, o que a gente tem que pensar? Beber um pouco de água aqui, porque eu começo a falar sem parar, né? O que a gente tem que pensar em relação à iluminação de escritório, né? Por exemplo, home office, né? Tem muita gente trabalhando em home office agora também e tal. A gente precisa de uma iluminação, o melhor tipo de luz para a área de trabalho é a iluminação homogênea. Então é aquele tipo de luz que ilumina a mesa por completo, ilumina o ambiente por completo. O ambiente não, a área de trabalho por completo. E é importante dizer que assim, o ambiente não precisa estar com a iluminação totalmente homogênea, que é essa questão do cafezinho que eu falo para vocês, né? Da gente ter 2 tipos de iluminação. Mas a área de trabalho precisa ter uma iluminação muito homogênea e suficiente e eficiente. Como que você faz isso, né? Pensando nisso.
Não é bom usar lâmpadas de foco, então quando você cria muito efeito de luz e sombra, você não tem essa homogeneidade na área de trabalho. Você não tem uma luz inteiriça, uma luz homogênea que ilumina a mesa por inteiro. Você tem focos de luz, então você tem efeito de luz e sombra. Um lugar está mais iluminado, no outro ele está menos iluminado. Isso é ruim para a pessoa que trabalha ali muitas horas. Ela força mais a vista e pode ter um ofuscamento alto também por conta disso. Então, essa questão de luz de foco, assim, efeito de luz e sombra não é bom. Agora, quando você tem uma luz homogênea, é muito interessante, né? Ela é mais eficiente. E qual que é o erro das pessoas em relação a isso? Colocar, por exemplo, eu tô aqui, tem uma mesa aqui na minha frente, mas a minha luz difusa e homogênea tá atrás de mim. Isso é muito ruim e isso é muito prejudicial. Por quê? Porque eu mesma projeto sombra na minha área de trabalho. Então eu não tenho aquela luz homogênea que eu tô falando para vocês. A minha área de trabalho, ela não tá iluminada por completo, porque eu mesma projeto sombra. Eu tô lá no computador ou eu tô escrevendo. Então a gente precisa o quê? Centralizar a luz em cima da bancada de trabalho, tá? Centralizar a iluminação. Como que você pode criar esse efeito de luz homogêneo? Pendente com acrílico difusor que dá uma luz difusa, embutido no teto também, plafond de sobrepor com acrílico difusor e luz difusa, ou se você tiver um ponto central, você tem que colocar alguma luz de apoio. Como que pode ser essa luz de apoio? Uma luminária de mesa. E é engraçado, gente, para luminária de mesa, tem que muito prestar atenção se a pessoa é destra ou canhota. Por quê? Eu sou destra, né? Eu sou destra. Se eu colocar a minha luminária desse lado aqui, ó, do lado direito, eu mesma faço sombra na minha iluminação. Ela tem que vir daqui, ó, da esquerda. E o canhoto também, né? Se eu sou canhota e eu coloco a iluminação vinda daqui, ó, a minha própria mão faz sombra no meu caderno, no meu projeto. Agora eu tenho que colocar o quê? Vinda da direita, vindo do lado direito. E isso é um detalhe tão bobo, mas que muita gente não presta atenção. Então, quando você é destro, a iluminação vem da esquerda, quando você é canhoto, ela vem da direita. Sempre ao contrário da mão que você escreve. Para você ter uma homogeneidade, isso nada mais é do que para você ter uma homogeneidade dessa área de trabalho, da iluminação dessa área de trabalho. E isso é um detalhe que não é todo mundo que pensa, as pessoas não pensam nisso, né? Mas que faz muita diferença. E quando você explica isso para o cliente, ele fala, caramba, olha só, até nisso ela pensa. Então é muito importante que a gente leve em consideração, é área de trabalho? Você é destro ou canhoto? É a primeira pergunta que tem que ser feita. Não a primeira, talvez, mas ela tem que ser feita para você conseguir posicionar a iluminação de forma adequada. Então, posicionar a iluminação é muito importante também, tá? Posicionar de forma correta. Então, sempre centralizado na área de trabalho, se ela for pendente, ou se ela for vir do teto, ou se for também, por exemplo, em uma marcenaria iluminada, o ideal é que fique centralizado na bancada. Então, se você vai embutir alguma luz, alguma coisa na marcenaria, e é área de trabalho, não coloca encostada na parede, né? Se tiver uma parede ali no caso, coloca mais para a ponta da prateleira, para iluminar de forma homogênea a bancada. Por que isso? Normalmente você tem uma bancada de 60, né? 60, 70, enfim, depende da profundidade da sua mesa. E aí você tem um armário ou prateleira alto da metade da profundidade da mesa, certo? Então, se a sua mesa tem 60, a sua prateleira vai ter 30. Né? Normalmente falando. Se você coloca na ponta, encostado na parede, você vai iluminar lá atrás. Você não vai iluminar aqui, ó, onde você tá próximo. Agora, se você coloca na ponta daqui da prateleira, mais próxima de você, a luz fica no meio, fica centralizada. Então, é muito mais funcional. A gente tem que pensar também nessa questão de funcionalidade, né? Gente, isso são detalhes que a gente vai aprendendo
com o tempo, com o projeto. Então, tem uma coisa que eu sempre falo, que assim, se você sente dificuldade para fazer projetos de iluminação, é porque você não está fazendo. Porque se você, a partir do momento que você começa a praticar, fazer, as coisas começam a ficar mais fáceis, mais claras. Você desenvolve uma sequência, uma metodologia, você tem uma forma de trabalhar, você vai progredindo, você vai evoluindo as suas habilidades, você vai desenvolvendo habilidades. Então, para você melhorar, você tem que fazer. Claro que você tem que consumir conteúdo, você tem que estudar, mas você tem que fazer. A partir do momento que você começa a aplicar os conhecimentos que você vai adquirindo e começa a fazer projeto, você, nossa, um escritório, como que eu vou iluminar? Você começa a buscar informação sobre isso. Agora, se você nunca faz projeto de iluminação, é complicado também você aprender a fazer, né? Não pode ficar só na teoria, você tem que ir para a prática também, tá? E uma outra coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte: você tem que sempre estar em conflito, sempre. Sempre que... Quem aqui já teve... Eu sou muito assim, se eu sinto que eu tô parada, estagnada, eu já começo a buscar desafios novos, já começo a tentar fazer outra coisa, já começo a sair da minha zona de conforto. Por quê? Sempre que você está em conflito, é quando você começa a evoluir, é quando você cresce. Então, você tem que ter na cabeça que você tem que viver em constante conflito. Fazer projeto de iluminação para você é desconfortável? Ótimo, maravilhoso. Continua fazendo, continua se desafiando. Por quê? A partir do momento que você está num lugar que é muito confortável, num ambiente que é muito confortável, você tá lá, você tá fazendo mais do mesmo, você tá na sua zona de conforto, você não vai evoluir. Agora, a partir do momento que você sai da sua zona de conforto e começa a viver no conflito, você o quê? A tendência é o quê? Gente, eu preciso sair disso, eu tô em conflito, eu tô incomodado, eu não sei fazer esse projeto, eu não sei fazer iluminação, eu não sei. O que acontece? O seu crescimento vem, a sua evolução vem. Então, tenha isso na cabeça. Você tem que viver em constante conflito. Para quê? Para você ter uma evolução. Agora, se você quer ficar aonde você está pro resto da sua vida, o que tá tudo bem também, então continue na sua zona de conforto, continue fazendo sempre o que você faz e não busque melhorar, né? Não busque estar em conflito. Agora, se você quer evoluir, se você quer melhorar, se você quer entregar mais pro seu cliente, se você quer ter escritório, se você quer bombar seu escritório, se você quer ter cada vez mais clientes, busque o conflito. Gente, busque o conflito. Quando a gente não está na nossa zona de conforto, é que a gente evolui. E a minha terapeuta, ela fala uma coisa, comecei a pensar muito sobre isso também, e eu acho que se aplica muito à nossa área profissional, né? Ela fala que, Renata maravilhosa, ela fala que os piores relacionamentos, tanto de amizade, ou amoroso, ou relacionamento de trabalho, qualquer tipo de relacionamento, os piores relacionamentos, as piores relações são são as melhores, na verdade, porque são nessas relações que você mais cresce. São nessas relações que você aprende algo. São nessas relações que você quebra a cara e que você vai evoluir com algo, que você vai sair da sua zona de conforto. E aí entra o que eu tô falando pra vocês, né? Você tá em conflito, aquela relação não tá te fazendo bem, aquele tipo de trabalhar, aquele tipo de projeto que você entrega não tá te satisfazendo. Você tá em conflito, você tá buscando algo a mais, você tá buscando melhorar. Agora, não, nossa, você tem um namorado que faz tudo por você. Você tem um namorado que te leva café na cama todo dia. Claro que todo mundo quer, né, pessoas maravilhosas na nossa vida. Não, você, tá lá, tá entregando os seus projetos, né? Ninguém nunca reclamou, por que eu vou mudar? E aí, você vai continuar sempre fazendo mais do mesmo, né? Então,
Gente, viva em conflito. E se você não sabe se você não sabe fazer projeto de iluminação, é porque você não está fazendo. E se você não está fazendo, você não está em conflito. E se você não está em conflito, você não está evoluindo. E se você não está evoluindo, você vai continuar onde você está. Porque não adianta a gente querer mudar a nossa vida e continuar tendo o mesmo tipo de atitude, né? A gente tem que fazer algo diferente para mudar. Ai, nossa, eu quero ganhar mais, eu quero ter um escritório melhor. Ai, eu quero que os meus clientes respondam todas as propostas que eu mando. Mas você continua agindo da mesma forma. Olha, desculpa, mas assim, não vai mudar nada na sua vida. Você vai continuar fazendo tudo que você tá fazendo, tá? E na iluminação é isso, né, gente? Então, coach... eu achei legal trazer essa discussão com vocês, até para fazer pensar, sabe? Porque me fez pensar muito sobre isso. Me fez pensar muito que, tipo, cara, viver no conflito é bom, sabe? Viver em conflito é bom. Sair da nossa zona de conforto é muito bom. Faz com que a gente evolua, né? Bom, voltando para a parte de iluminação. Mas que isso para mim tem tudo a ver com iluminação. Essa questão de iluminação de escritório, home office, faz muito sentido, né, gente? Então, comece aí, escreve aí no post-it, tenho que viver em conflito. Essa parte de iluminação, então, o que a gente tem que pensar? Uma luz homogênea para a área de trabalho, e aí como que você, o posicionamento da luminária, que é muito importante. Nossa, entrou um negócio aqui. Uma luz homogênea para a área de trabalho, posição da luminária, então luminária atrás de você é ruim porque você mesma projeta sombra, então sempre centralizada na área de trabalho e sempre iluminar de forma homogênea. Ah, Nick, então eu sempre tenho que usar o mesmo tipo de solução? Não necessariamente. Você só tem que ter uma luz homogênea na sua área de trabalho. E isso não quer dizer que no seu escritório inteiro você precisa ter esse tipo de luz. Lembra, a gente precisa ter a luz funcional e a luz do cafezinho. Então essa luz do cafezinho, ela pode ser mais cênica, mais intimista, um fluxo luminoso mais baixo, efeito de luz e sombra. Para quê? Para você criar também esse ambiente para criar um momento do cafezinho também fisicamente para aquela pessoa, né? Então, não é que ela só vai levantar para tomar café. Não, ela vai sentir aquele momento do café. Ela vai ter um ambiente mais confortável, uma luz um pouco mais baixa, ela não vai estar tão agitada, a luz vai estar mais amarelada, vai ter uma luz bonita para ela ver, uma parede com destaque colorido. Ela vai sentar num espaço onde ela vai baixar um pouco a adrenalina. E isso não dá para ser feito se a gente tem uma luz com fluxo luminoso alto que nem a gente tem nas áreas de trabalho. Então a gente tem que ter essa compensação. Lembra sempre da luz do sol. A luz do sol não nasce com fluxo mais baixo, amarelo, vai ficando mais branco, mais intenso e depois vai abaixando o pôr do sol mais amarelado e um fluxo mais baixo. É a mesma coisa que a gente tem que ter ao longo do nosso dia. Então você cria zonas de relaxamento no seu escritório. Aonde vai ser a sua zona de relaxamento? Nas suas circulações, no seu banheiro, na sua copa, na descompressão, na sala de descanso, na recepção. Aonde você precisa ter uma luz mais intensa, que te agita, que te ativa a produtividade? Na sua área de trabalho, na sua mesa. É ali, ponto final e acabou, sabe? A não ser que você saia, né, trabalhando em várias mesas, em vários lugares. Mas isso, gente, é benéfico para a saúde. Isso você está dando saúde e bem-estar para o seu cliente. Você está criando um ambiente agradável, né, em todos os sentidos. Você vai ter uma luz boa e confortável para trabalhar? Sim, vai. Mas você também tem uma luz boa e confortável quando ele não está trabalhando, quando ele está em outros ambientes, né? Em outros espaços daquele escritório. E hoje em dia a gente tem muito o conceito de escritório casa, né? Por quê? O que aconteceu ao longo do período, né? E ao longo dos anos? Os escritórios começaram a perceber
que não adiantava fazer uma iluminação basicona, porque as pessoas não se sentiam bem com aquilo. Os escritórios, os corporativos começaram a perceber que quando o colaborador está muito mais feliz trabalhando ali, a produtividade dele é muito maior, ele trabalha melhor, ele trabalha mais. E outra, a gente passa mais tempo no nosso escritório do que na nossa própria casa. Muitas pessoas, né? Acontece isso com muitas pessoas. Então, por que que você não pode ter uma luz confortável? Você deve ter. Porque, além de tudo, é prejudicial à saúde, né? Se você fica com uma luz muito ruim, que te ofusca e tal, dá dor de cabeça, que foi o exemplo daquela cliente que eu falei pra vocês. E outra, te atiça, te agita muito. E a gente não consegue ficar muito exposto a uma luz que agita por muito tempo. Você termina o dia exausto. Por quê? O seu cortisol vai lá em cima, né? Então você fica, nossa, agitadaço, cheio de energia. Só que aí você aguenta o quê? 1, 2 dias. Depois você começa a ficar exausto, não dorme bem, não dorme direito. E é péssimo isso, né? Até pra trabalhar e tal. Então as empresas começaram a perceber que tinham que criar ambientes agradáveis, confortáveis e que tivessem não só uma cadeira confortável para a pessoa sentar, não, mas que tivesse um espaço, uma sensação de conforto muito aguçada. E a luz, ela causa muito isso. A luz traz muito esse sentimento, ela traz muitas sensações para a pessoa, né? Então, se você não investir num bom projeto e se você não souber como fazer a iluminação corretamente, você causa o quê? O efeito contrário. Desconforto, dor de cabeça. Então, sempre pensar nesses cenários, sabe? Se coloca, o que eu sempre falo, se coloca no lugar da pessoa. Ai, peraí, como que essa pessoa vai usar esse espaço? Ela vai levantar, vai trabalhar, vai sair, sabe? Se coloca no lugar da pessoa e pensa, isso vai ser confortável? Esse tipo de iluminação vai ser agradável, né? Então, gente, aqui a Karina perguntou, mesa de escritório de trabalho, quantos lux? O que a norma pede é 500 lux de luz geral e homogênea, né? Com o GR abaixo de 19. Então, a gente tem que olhar a norma, mas você não precisa ter 500 lux no seu escritório como um todo. Você precisa ter o quê? Na sua área de trabalho. Então, na sua mesa de escritório, por exemplo, ali você coloca um fluxo luminoso mais alto, você dá uma intensificada na iluminação, mas no resto do escritório você não precisa ter esse fluxo alto em tudo. O que acontece? Você cria um ambiente melhor, mais agradável de se conviver, mas você também gera economia para o cliente, né? Porque quanto mais fluxo luminoso, mais LED, mais iluminação, mais luminária, quanto menos você precisa usar menos lâmpada ou produtos com fluxo mais baixo, e aí você gera economia tanto de dinheiro de investimento como também de energia. Então tem muito essa questão, principalmente escritórios grandes, a gente tem que pensar no custo, no impacto do meio ambiente, quanto de energia que ele não é, só coloca aí um monte de lâmpada e pronto. Não é assim, né? A gente tem que ter um pouco de consciência ambiental também. Então, por que você vai colocar uma luz muito intensa em lugares que você não precisa? Você vai consumir mais energia, você vai gastar mais. Então, assim, não tem necessidade, tá? Como que você pode fazer essa iluminação geral de área de trabalho, né? Então, tem vários tipos de equipamento. Eu sempre indico usar o LED, porque é a tecnologia que a gente tem agora. Então você pode usar barra de LED, que é como se fosse uma barra de LED mesmo, uma barra rígida, que é como se fosse uma fita de LED rígida, fita de LED de fluxo mais alto para você conseguir alcançar essa luminância mínima necessária, ou você pode usar fluorescente tubular de LED também, tá? E sempre pensar na luz de forma homogênea, né? Como que eu vou ter, para criar uma luz difusa, como que você cria uma luz difusa, né? O que é a luz difusa? É aquela luz que ela é totalmente espalhada
E a luz difusa, ela é diferente da luz indireta. Porque a luz indireta, ela precisa de um plano rebatedor. Então, bate no teto e volta por reflexão. A luz difusa tem que ter algum elemento entre a fonte luminosa, então entre o LED, a lâmpada, a fita de LED, a barra e o ambiente. O que seria esse elemento? Um acrílico difusor, um vidro leitoso, uma cúpula de tecido translúcido. Esse elemento, então esse acrílico, esse vidro leitoso, ele vai deixar a luz mais difusa e mais espalhada e vai espalhar por todo o ambiente aquela iluminação. E aí, se você posiciona corretamente, então em cima da mesa de trabalho, a sua iluminação vai estar mais concentrada ali, né? Mas lembrar sempre que a luz, ela espalha para todos os lados. Perfil de LED também, falaram aqui, tô vendo aqui os comentários. Eu não gosto de trilho, veja bem, se você precisa de um lugar que você precisa de muito trabalho, tipo escritório e tal, o trilho não é o mais indicado. Ele é indicado para quê? Para a iluminação do cafezinho. Então, para essas áreas que você precisa dessa luz do cafezinho, ok, porque ela te dá focos, né? Um efeito de luz e sombra. Agora, para a mesa, ela não é o mais indicado, porque ela vai criar muito esse efeito de luz e sombra e não é o mais adequado para uma área de trabalho, tá? O que a gente tem que pensar também na temperatura de cor? Então, o que falam, né? Todo escritório você tem que usar a lâmpada branca. Não necessariamente, tá? Não necessariamente. O mais indicado para mesa de trabalho longos períodos, eu uso ou luz neutra, que é a 4000, ou 3000, dependendo do caso. Por quê? O que a gente tem que pensar? A luz muito branca, ela agita muito a pessoa. Tô com essa palavra na cabeça, meu Deus. Agita muito a pessoa e te dá picos, né, de cortisol, te deixa muito agitado. A luz muito amarela, um 2700, mais ou menos, ela deixa o ambiente mais relaxado e ela vai te relaxando. O que é bom quando você está trabalhando por longos períodos? Então, o seu escritório você vai usar por 8, 10 horas. Uma luz neutra, que não é nem branca e nem amarela, uma 4000. Então, ela é neutra. O melhor dos mundos, na verdade, seria usar uma luminária com aquele tunnable white. O que é isso? É quando você consegue ir controlando a tonalidade de branco ao longo do dia. Então ela vai ficando amarela, depois ela fica mais branca e depois ela volta a ser amarelada, como se fosse a luz do sol mesmo. Isso é o melhor dos mundos. E hoje a gente já tem produtos que imitam essas fases do sol e que reproduzem essas fases do sol. Então a gente tem luminárias com essa tecnologia Tunnable White, a gente tem fitas de LED, a gente tem lâmpadas, e isso é o mais adequado para quando você vai ficar exposto no mesmo lugar a uma iluminação por longos períodos. Mas, trazendo um pouco, como isso não é acessível para todo mundo, então, 4000 ou muitas vezes, por exemplo, a gente tem que levar em consideração os gostos da pessoa também, tá? Essa questão de luz neutra para um escritório onde tem muita gente trabalhando. Mas um exemplo, no meu escritório, na minha mesa, eu uso lâmpada 3000. Por quê? Eu não gosto de luminária de lâmpada branca para mim. Me incomoda muito o olho. Então, se o seu cliente virar para você e falar, olha, eu não gosto de luz branca, eu não gosto de uma iluminação assim, porque me incomoda, o meu olho, por exemplo, fica muito vermelho se eu fico muitas horas ali. O briefing é essencial, exatamente. Então, no briefing você já pega essas informações, sabe? No meu escritório não funciona essa regra da luz neutra. E para mim, a luz 3000 é espetacular. E eu uso em alguns lugares, alguns escritórios que não tem uma demanda tão intensa de papel, de trabalho, onde a pessoa vai ter um ambiente mais sala de reunião, corporativos, consultórios, na sala de atendimento, não na sala de procedimento. Então, a gente pode pensar nisso dependendo da situação e dependendo do caso, tá? Agora, em lugares onde a pessoa vai fazer procedimento, microcirurgias, dentistas, dermatologia, o ideal é usar a 4000, que é a neutra, tá?
E se você tiver um home office, por exemplo, por que eu falo isso, né? Eu não gosto, e eu não indico, e eu não faço misturar duas tonalidades de luz num mesmo lugar, porque eu acho que aquilo quebra, né? A gente falou muito sobre isso ontem, na live de ontem. Você meio que cria uma ruptura, você não cria uma iluminação contínua, que tenha uma continuidade, uma integração total do ambiente. Você quebra com duas tonalidades de lâmpada. O que você pode fazer se você tiver um home office, onde você trabalha muito ali com papel, contrato, desenho e tal, muito no computador? Você pode ter uma luminária de mesa com uma luz branca, uma luz neutra. Ou você pode ter um circuito separado com uma luz neutra. Porque aí quando você sentir necessidade desse tipo de iluminação, você acende. Mas no geral, do seu home office que está inserido, por exemplo, na sua sala, na sua área social, você tem uma iluminação amarela. Sim, já fiz. Aqui estão fazendo as perguntas. Nick, você já fez para consultório psicológico ou psiquiátrico? Sim, pode falar um pouquinho? Sim, já fiz alguns. E a luz é muito importante. Porque, gente, pensa só. Quem vai para terapia psiquiátrico ou vai fazer algum tratamento psiquiátrico, muitas vezes tem transtorno de ansiedade. Eu já tive transtorno de ansiedade horrível. Então você fica muito agitado sem querer estar agitado. E aí se você chega num ambiente em que todo o ambiente te traz mais agitação, te traz mais uma sensação de agitação, isso é péssimo. Principalmente em consultório de psicólogo e psiquiátrico, você precisa criar um ambiente que acalme. Como que é um ambiente que acalma? Uma luz indireta, não pode ter luz direta na pessoa, luz difusa, temperatura de cor amarela, não pode ser branca, porque a pessoa já está agitada, você vai querer agitar mais? Um fluxo luminoso não pode ser muito intenso, então você tem que pensar em quem vai usar aquilo ali, né? É a mesma coisa que eu falo de recepção. Então a pessoa chega, por exemplo, num escritório de advocacia. Poxa, a pessoa ou tá processando alguém, ou tá sendo processada. Ela não tá nada feliz. E aí você vai fazer uma recepção como? Com uma luz branca bombando, um fluxo luminoso lá no alto, nossa, uma intensidade assim, tipo, bombando, e totalmente branco, uma luz chapada assim, branca. Você acha que essa pessoa vai conseguir sentar lá e falar, ai, nossa, graças a Deus eu cheguei? Com certeza não. Ela já tá mais incomodada, ela vai ficar mais incomodada ainda. Então, recepção tem que ter uma luz que acolha, uma luz que seja confortável e que deixe a pessoa mais confortável. Nick, para não misturar de 3.500 para 4.000, queria uma intermediária. Eu não misturo, não. Se na mesa de trabalho for neutra, as LEDs da prateria seriam letras, então, provável. Vi em catálogos e notei que 3.700 não é comum, comercial. Não é. Putz, gente, assim, eu faço muito escritório com 3.000, tá? Mas assim, em área de staff, onde a pessoa vai ficar por muito tempo, que aí eu uso 4.000, mas aí naquela sala inteira, naquele espaço inteiro eu uso 4.000. O que eu faço, na verdade? Que é uma dica. Eu faço o projeto de uma forma... que assim, a luz em cima da mesa, ela vai ser 4.000, o restante vai ser 3.000. Então, eu não vou colocar essa em cima da mesa no teto e a dos corredores também no teto, uma do lado da outra, se é tipo aquele open space, né? Um espaço muito aberto. Eu já coloco um pendente um pouco mais baixo em cima das bancadas de trabalho e o resto tudo no teto. Por quê? Quando você olha assim... na extensão do escritório, você não vê tanta diferença. Eu percebo a diferença porque eu já tenho o olho treinado, mas eu duvido que alguém entre e perceba aquela diferença, porque uma tá lá em cima no teto e a outra tá aqui mais baixa. Você não tem a visão de uma do lado da outra, sabe? Então acaba ficando muito melhor, muito mais esteticamente mais agradável. Você não vê aquela diferença de cor e você também atende a demanda da pessoa.
Isso vale muito para home office também, tá? Mas assim, no meu home office eu tenho 3.000, que para mim super atende. Agora você tem que pensar muito, tipo, você pode colocar uma luminária de mesa 4.000 se você sentir necessidade, ou você pode ter aquela lâmpada que você controla a temperatura smart, tecnologia smart. O que eu não faria, tá? A luz da minha bancada, das minhas prateleiras é de uma cor e aí a minha luz do teto é de outra. Provavelmente não, a não ser que seja um ambiente que seja muito integrado, que seja na sala e tal. Mas se for um espaço reservado à parte, eu usaria um tipo de iluminação só. E eu tentaria ao máximo priorizar a luz natural, né? A luz natural para você ter aquela luz natural maravilhosa. Gente, deixa eu ver se tem pergunta aqui. Aqui a Hanna perguntou. E para consultório de psicólogo e psiquiatria, já falei sobre isso. Então, essa questão, gente, da gente pensar como que aquele paciente chega lá, como que aquela pessoa se sente ao chegar lá, isso é muito importante, isso te ajuda muito na hora de fazer a conceituação do seu projeto, tá? Ajuda demais. Porque a gente começa a pensar, tipo, nossa, a pessoa chega aqui, ela chega muito agitada, né? Então essa recepção não pode ser assim. Nossa, um consultório de psicólogo. Putz, a pessoa pode estar com ansiedade, a pessoa pode ter fotofobia. Então a iluminação não pode ser dessa forma, ela tem que ser mais adequada, ela tem que ser mais confortável, ela tem que gerar um conforto maior, sabe? Então, começa a pensar dessa forma. Tipo, quem que vai usar? Como que é a pessoa? Como que ela tá se sentindo? Qual que é a sensação que eu quero que ela tenha com esse espaço? Eu quero deixar ela mais agitada? Mais confortável? O que que eu quero que ela sinta ali? Como que ela quer se sentir naquele espaço? E isso já vai te ajudando demais a estruturar todo o seu projeto. E, gente, a gente tem que ter sequência e projeto e processo. Sempre que a gente segue uma sequência, então eu tenho, por exemplo, uma sequência de projeto, eu tenho uma metodologia onde eu tenho 5 passos para estruturar o meu projeto. Eu sigo esses 5 passos. Sempre que você cria uma sequência, que você tem uma metodologia, que você tem um processo, a chance de você errar é muito menor. Por quê? Você vai... então você faz o briefing. Em todo projeto você vai fazer o briefing com o cliente, você vai conversar, depois você analisa o projeto de arquitetura, depois você cria o conceito, depois você pensa na solução de iluminação, na lâmpada e na luminária, depois você faz o cálculo de verificação, depois você faz o projeto executivo. Diferente se cada projeto você faz de uma forma. Porque se você errou na especificação, você pega esse erro no cálculo. Se você errou... no seu conceito, você pega esse erro no projeto executivo, entende? Se você esqueceu de analisar alguma informação, você pega esse esquecimento no conceito. Então, você tem que seguir uma sequência, ter uma metodologia. Isso faz muito mais sentido. E outra, é muito melhor também na hora que você vai passar o trabalho para as pessoas que trabalham com você. Então, por exemplo, eu tenho essa sequência que eu faço o briefing, analiso o projeto de interiores e aí eu crio o conceito. Então, eu já falo assim, Jordana, faz lá, fiz o briefing, aconteceu isso, tá aqui o conceito. Aí ela já começa a fazer a minha apresentação. Ou ela participa da reunião comigo, ela já sabe tudo o que acontece. Já começa a fazer toda a conceituação comigo. Já faz o croquis iluminado, já faz o meu croquis de localização de luminárias. Já me ajuda a fazer... Às vezes eu falo assim, eu preciso agora achar as minhas luminárias e as minhas lâmpadas. Você vê pra mim? Então ela dá a sugestão de luminária, porque a gente tem etapas a serem cumpridas, a gente tem um processo, a gente tem uma sequência de projeto, né? Faz muito mais sentido, é um projeto muito mais estruturado, muito mais complexo no sentido de qualidade e no sentido de soluções. E um projeto muito mais concreto também, né? Com uma estrutura muito melhor. A chance de você errar é bem menor, tá? É bem pequena e a chance de você errar é melhor. Mas
Um outro ponto, só erra quem faz. Então, se você errou em algum ponto, em algum projeto de iluminação, maravilhoso! O mais importante é você fazer, identificar o erro e corrigir no próximo. Então, claro que ninguém quer errar, ninguém faz nada querendo errar. Mas se você errou em algum ponto, cara, que demais! Eu vejo isso com os olhos muito positivos. Primeiro que você identificou o erro, então provavelmente você não vai mais cometer esse erro. E segundo, que você já evoluiu, porque você viu que aquilo era errado, você viu que foi um erro que você cometeu em um projeto e no próximo você vai melhorar. Maravilhoso, né? Concordam? Vou deixar salva a live por um período só, então se você quer assistir ou quer assistir de novo, aproveita, tá? Porque não vai ficar por muito tempo. Gente, muito obrigada. Amanhã tem outra live. Amanhã vai ser esse mesmo horário, às 17 horas. Última pergunta que eu vou responder da Michelle. Num quarto com área de trabalho, se usar 4.000 na mesa, mas no teto e na cabeceira pendentes e cabeceiras por... Eu usaria 3.000 em tudo nesse caso. Porque é área de trabalho dentro do quarto... Então eu usaria 3.000 em tudo, tá, gente? Gente, ó, o Hugo, tem uma dúvida. Fala, Hugo. Mirela, obrigada, você sempre arrasa. Pode repetir a metodologia, por favor? Mônica Seabra, posso? Então eu faço briefing, análise de projeto são 5 passos. Briefing, análise de projeto de arquitetura e de interiores, conceituação, definição de lâmpadas e luminárias, cálculo e projeto executivo, 5 passos, tá? E esses 5 passos eu vou ensinar na jornada. Então, se você quer aprender essa metodologia, se você quer saber como fazer projetos de iluminação, se você quer aprender mais, se você quer melhorar, se inscreve na jornada. Se inscreve na jornada, o link tá na minha bio. Só clicar lá, fazer o seu cadastro e tal. E começa segunda-feira da semana que vem, do dia 5 ao dia 9, do Jornada Iluminação de Sucesso. Espero todos vocês, convidem os amigos, convidem os arquitetos parceiros de vocês, os amigos, todo mundo. Vamos iluminar esse mundo. Quando você vem visitar o Rio. Bom, agora nessa pandemia, né, gente, bem que eu queria sair viajando pelo mundo. Mas assim, quando acabar tudo isso, eu já tenho tantas viagens marcadas que, meu Deus, acho que eu vou passar o ano viajando. Na cozinha, com plafond de 4.000, trilho, eu não uso 4.000 na cozinha, tá? Eu uso 3.000, porque a não ser que você tenha uma cozinha com demanda de cozinha industrial, onde o meu cliente trabalha vendendo bolo para fora, então ele fica na cozinha 12 horas por dia. Ok, beleza, vamos criar uma iluminação de cozinha industrial, mas a iluminação é na cozinha da sua casa, onde você usa à noite, onde você usa ali no seu dia a dia para receber os amigos, ter o convívio com a sua família. Para mim não faz sentido. Eu prefiro criar uma iluminação. Claro que isso não quer dizer que ela vai ser mal iluminada, tá? Ela vai ter um fluxo bom, ela vai ter uma quantidade de luz adequada, mas ela vai ser amarela como o resto da casa. Então não tem necessidade. Ai, que bom, Lia, que bom que você se inscreveu. O que você acha de luz verde e luz azul? Não gosto. Mas que tipo de lâmpada usar na cozinha? Você pode usar fita, barra de LED, tubular de LED. Depende muito do conceito e do tipo de projeto que você fizer, né? Então, depende muito do tipo e do seu conceito de projeto e como que você vai iluminar aquele ambiente, tá? Não tem só uma resposta certa. Depende de muitas variáveis e de muitas coisas. Gente, eu não gosto de luz colorida. Por exemplo...
E outra, a luz azul, ela manda uma mensagem, a luz muito azul e muito branca, né? Ela manda uma mensagem pro seu cérebro falando que é dia. Então, se você tá exposto a uma luz azul à noite, isso é muito ruim. Porque você não produz melatonina, então ele manda uma mensagem, é dia, barra a produção de melatonina, e aí você impacta no seu ciclo do sono e no seu ciclo circadiano. Não gosto de iluminação. Por que também eu não uso iluminação verde em vegetações? Porque você está tingindo todo aquele ambiente, todo aquele jardim de verde, só que é um verde totalmente artificial. Sendo que o que você deveria fazer? Valorizar todas as tonalidades de verde daquele jardim, deixar aquele jardim mais destacado, mais valorizado, mais bonito. E a luz verde não faz isso, ela tinge tudo de um tom só, e é um tom muito artificial, né? E o que a gente quer ver? A gente não busca sempre uma reprodução de cor mais próximo do real, ver todas as tonalidades. A natureza é tão incrível, por que a gente vai mudar isso, né? Então, não, nada de luz colorida. Vou falar sobre o tipo de lâmpada, fitas, tudo no Jornada. São aulas bem profundas e bem... vou explicar minha metodologia de trabalho, vou falar sobre os efeitos de iluminação. Então, assim, vai ter muito conteúdo. Se inscreve que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Última pergunta que eu vou responder, tá, gente? Nick, e para iluminar um jardim vertical de baixo para cima? Você pode usar embutido de piso, você pode usar... enfim, depende, spot também, mas não necessariamente todo jardim vertical você tem que iluminar de baixo para cima. Tem uma foto no meu feed, depois vocês dão uma olhada, de um jardim vertical que eu iluminei com uma luz homogênea, iluminando todo o jardim. Que eu coloquei uma fita de LED em volta do jardim como um todo. Gente, ficou tão bonito. Então, assim, qual que é o conceito que você quer? Qual que é o tipo de iluminação que você quer nesse jardim? Você quer ele inteiro iluminado ou você quer efeitos de luz e sombra para dar aqueles focos marcando, né? Aqueles focos mais marcados e tal. Como que você quer essa iluminação? Como que você quer esse efeito? Depois que você definir esse efeito de luz que você quer para aquele espaço, que aí você começa a achar a luminária, que você especifica a luminária. A luminária é apenas um meio facilitador. Ela vai te entregar a luz e o efeito que você quer criar. Mas antes de escolher a luminária, você tem que definir o efeito. Como que você vai fazer aquela iluminação? Gente, muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Amanhã tem mais outra live com outro tema. Espero que todo mundo tenha gostado e tenha ajudado. Então eu quero ver todo mundo vivendo no conflito, todo mundo saindo da zona de conforto e todo mundo fazendo projeto de iluminação. Combinado? Combinado? Muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Boa semana. Amanhã já é quinta-feira. Sexta-feira é feriado, né? Feriado de Páscoa, Sexta-feira Santa. E até amanhã. Beijo e obrigada. Hanna, te espero na próxima turma. Beijo pra todo mundo.